Fala galera, vocês estão bom? Bom demais. Continuando aqui a nossa série de vídeos, vou trazer aqui mais um react do nosso querido professor Clóvis de Barros, né? E ele vai falar um pouco sobre a ética, né? É a ética na visão de Aristóteles e um pouco dos gregos que viveram junto com ele nessa época, né? De Aristóteles, Platão, Sócrates e tudo mais. Qual era o pensamento dos gregos sobre ética, né? Hoje você pensa ética é o quê? É se tratar bem as pessoas, agir moralmente bem e tudo mais. Mas para os gregos, ou para Aristóteles, tinha um significado diferente. Bora ver o vídeo, mas antes, sempre fardado aqui de Brook. Se você quiser peças minimalistas, oversized ou regatas para o seu treino, o link está aqui na descrição. Então, bora lá. Resposta, digamos, filosófica conhecida para esse tipo de pergunta, o que tem que acontecer com a vida para que ela possa ser considerada boa, é a de Aristóteles, né? E o que é que Aristóteles vai nos ensinar? Ele vai nos ensinar que você nasce com alguns talentos, né? Algumas potencialidades, você nasce com, digamos, alguns atributos que são atributos de possibilidade mesmo de vida, e que essas potencialidades elas poderão vingar ou não, né? A alegoria é mesmo a alegoria da planta, né? Tem planta, você planta a muda, aquela muda contém potencialidades de virar uma grande árvore, mas dependendo do que acontecer na vida da muda, ela virará uma grande árvore ou não, né? E assim com você é igual, né? César Cielo nasceu com potencialidades de ser um grande nadador, mas entre nascer com potencialidades de ser um grande nadador e virar campeão olímpico, vai uma trajetória que pode desabrochar ou não. A vida boa é a que desabrocha as potencialidades que são as suas. Neymar jogava muito no futebol de salão da Portuguesa Santista. Mas entre jogar muito com 8 anos de idade no futebol de salão da Portuguesa Santista e virar jogador do Barcelona e da seleção brasileira, tem toda uma trajetória que pode vingar ou não. Então você, não sei se você já passou, já viu alguma pessoa assim, mas eu imagino que sim. Aquelas pessoas que desde crianças jogaram muito bem bola, você fala assim, essa pessoa vai ser um craque, essa pessoa aqui vai ser da seleção brasileira, essa pessoa aqui vai jogar um grande clube da Europa. E não necessariamente acontece isso. Então, essa pessoa nasceu com a potencialidade de ser um bom jogador, ou um bom atleta, um bom pintor, um bom escritor, mas não necessariamente ele foi até o final para ser o ápice dele, né? A potência dele não foi até o final. Então, esse é um dos pontos aqui que o professor está comentando, né? Então, você pensa, ou olha no espelho e fala assim, qual que é o meu maior talento? E será que eu vou desabrochar ou ser uma planta que vai virar uma grande árvore, ou vou ficar pelo caminho? a vida boa é aquela que faz vingar as potencialidades que são as suas. Vamos tomar um exemplo mais próximo de nós. Eu talvez tenha nascido com alguma potencialidade didática, explicativa, capacidade de tornar claro aquilo que é inicialmente mais confuso, e essa potência que é a minha pode ter se materializado e vingado num professor de excelência ou não. Então, a vida boa é aquela que fez vingar potencialidades que são as suas. Essa preocupação é tão interessante que Aristóteles diz que, sendo a ética a reflexão sobre se a vida valeu ou não valeu a pena, eu só posso saber isso definitivamente depois que a vida acabou. Então, o que seria ética? Ética seria a avaliação do sucesso da vida depois que ela acaba. Portanto, feita sempre por outro. Claro, porque depois que a sua vida acaba, não vai dar para você mesmo fazer esse balanço, a não ser que seja recorrendo aí a alternativas transcendentais, né? Então, um exemplo aqui, voltando ao esporte, né? Então, você só vai conseguir avaliar uma carreira de um jogador se
no final dela, ela foi uma boa carreira dali para trás. Porque no meio você consegue avaliar. Até agora foi uma excelente carreira, até os 25, 26, 27 anos. Mas dos 27 até os 35 foi uma boa carreira? Então você só vai conseguir avaliar a carreira do atleta depois que ele finaliza. E isso vale para sua vida, né? Então você só vai conseguir avaliar, ou outra pessoa vai avaliar por você, se aquela sua vida foi uma vida boa ou não. Senão, é outro que vai fazer esse balanço da sua vida. Por quê? Porque a busca da excelência, isso é lindo de aprender, a busca da excelência deve ir até o fim. Né? Em outras palavras, eu tenho condições de buscar a excelência na arte de dar aula até morrer, propriamente. E isso é uma potência que eu tenho desde o tempo de muda. Então, a pergunta é, você é muda que desabrocha? É a pergunta ética por excelência. Eu posso te garantir duas coisas. Primeiro, essa preocupação é tua. É claro, é a de todos. Todo mundo sabe que tem talentos, tem potencialidades, todo mundo sabe que tem inclinações, tem coisas, e todo mundo sabe que pode desabrochar ou não. Portanto, essa é uma preocupação que é tua. Essa é a primeira coisa, preocupação de todos nós. Segunda coisa, ninguém chama isso de ética hoje. E, no entanto, esse é o primeiro significado. Né? Bom, esses talentos, essas potencialidades que você tem enquanto muda de planta, né? Os gregos, como Aristóteles, chamavam de virtude. E é por isso que o primeiro sentido da ética é a ética das virtudes. E quando você consegue a excelência da virtude que é a sua, você vive bem e é feliz. Portanto, eis aí o primeiro significado. Vida que valeu a pena depois de 80 anos, depois de 70 anos, depois de 75 anos. Então, vamos imaginar que o professor que vos fala venha a falecer daqui 10 ou 15 anos, você monta um serviço fúnebre, um velório, né? E alguém vai falar nesse serviço fúnebre. E vai dizer, professor deixou uma legião de gente, de admiradores, de pessoas que aprenderam com ele, não sei o que lá, papapá, papapá. Professor deixou 3 filhos, deixou isso, deixou aquilo, tal coisa e tal. Aristóteles levanta a mão no fundo da sala e diz, sabe o que é? Tudo o que você está falando não me interessa. Né? Como não interessa? Né? Professor, como assim não interessa? Não, eu quero saber se ele, enquanto potência de professor, desabrochou num professor de excelência. É isso que eu quero saber. Né? Se o pessoal aplaudia ou não, isso a gente está cansado de aplaudir picareta. Né? Isso não interessa. Pois se ele deixou filho, mulher, etc. e tal, isso todo mundo acaba deixando alguma coisa. Eu quero saber se aquela potencialidade fundamental desabrochou numa árvore de excelência. É isso. Então aqui a gente tem um ponto diferente do atual, né? Porque hoje, qual que é a ideia de viver o bem? Ter dinheiro e ter fama. Se você tem os dois, você é uma pessoa, entre aspas, de sucesso. Mas se você procurar casos de pessoas que têm fama e têm dinheiro, será que elas vivem bem? Será que elas vivem bem de não conseguir ir um shopping? Obviamente, não vou começar aquele discurso, não, que ter dinheiro não é bom e tal, é excelente. Mas você consegue encontrar exemplos que pessoas são ricas e famosas e não vivem bem. Então, não necessariamente isso traz a felicidade e garante que você vive bem. E aí, como o professor falou, você será avaliado no final da vida ou no fim da sua vida por uma outra pessoa. Então você pode ter vivido 40 anos fudido, na merda, mas se seus últimos 40 anos você desabrochou na sua potencialidade, porque tem profissões que você consegue desde pequeno a conseguir o auge, o ápice nos seus 22, 23, 30 anos. Mas tem coisas que você só vai construir ao longo do tempo. Você pode ter o conhecimento, mas você não tem a confiança para fazer isso. Por exemplo, um investidor de alguém que vai cuidar do seu dinheiro. Você vai entregar o seu dinheiro para quem tem menos dinheiro que você, ou você tem menos idade do que você. Sei lá, você tem seus 50 anos, você vai dar seu dinheiro, entregar para uma pessoa de 25,
muito difícil. Então, essa credibilidade você só ganha com o tempo. Então, você pode viver 40 anos fudido, mas no final da vida você consegue recuperar. Então, você lá na salinha, né, com Aristóteles, lá no fundo da sala, já vai falar assim, aquela pessoa viveu bem por quê? Porque ela foi um bom investidor e ela nasceu para isso. E foi o melhor investidor que ele poderia ter sido com as condições que lhe foram dadas. Que eu quero saber. E eu espero que você tenha entendido que esse é o primeiro sentido, a ética das virtudes, a busca do desabrochar das próprias potências e a luta dentro da vida para que isso possa acontecer. Bom, a título só de curiosidade, isso permite responder um monte de perguntas, como, por exemplo, como deve ser o comportamento dos seus pais, né? Como deve agir o pai? Deve agir no sentido de permitir à criança encontrar a sua virtude e conseguir o pleno desabrochar da mesma. Como deve ser o comportamento de um professor? A mesma resposta. Descobrir a plena potencialidade e buscar o desabrochar da mesma. Como deve ser o comportamento de um governante? Criar condições materiais e políticas para que as pessoas possam descobrir as suas virtudes e buscar o seu pleno desabrochar, né? E etc. Então, espero que você tenha... Se você perguntar, inclusive, o que é justiça para Aristóteles? Justiça é você distribuir as coisas do mundo de maneira a privilegiar aqueles que são talentosos, né? E, portanto, dar a melhor flauta para o melhor flautista, a melhor piscina para o melhor nadador, o melhor anfiteatro para o melhor professor, o melhor microfone para o melhor cantor. Justiça é isso, é você premiar o virtuoso, premiar o talentoso, né? Não economizar esforços para dar para o talentoso aquilo de que ele precisa para desabrochar o talento que é o seu. Bom, esse é o primeiro sentido. Já tínhamos falado sobre isso, mas é um revival fundamental. Por quê? Porque isso faz parte da tua vida. E quer saber? É uma das ideias que mais me encanta. Se a gente chama isso de ética ou não, é um detalhe que não me parece importante. O importante é que, infelizmente, nos dias de hoje, nós tendemos a nos esquecer daquilo que nos é mais importante, mais específico, mais característico, mais fundamental, que são os nossos talentos, né? Se você abrir a televisão, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar um conjunto de dicas que valem para qualquer um. Tudo, na verdade, na educação, a educação de massa é aquilo que vale para qualquer um, né? E o que é que eu tentei explicar para você até agora? Que nem sempre o que vale para outro vale para você, porque o sucesso da vida depende do desabrochar daquilo que só você tem. Então, aqui a gente consegue entender que qualquer ideia de justiça do Aristóteles é dar as melhores ferramentas para os melhores. Então você não vai dar um martelo para quem precisa de um pincel. E você também não vai dar um pincel para quem precisa de um martelo ou um computador. Então, na próxima vez, assim, você conhece N pessoas que já fizeram. Tem uma pessoa que precisa de uma chuteira, uma luva, uma roupa, alguma coisa assim. E fazem isso inconscientemente. Vou dar uma chuteira para esse menino que está precisando. Inconscientemente, você está dando a melhor chuteira disponível no momento para uma pessoa que tem um futuro talento. E você faz isso inconscientemente, né? Sem saber sobre essa questão do talento e tudo mais. Na próxima vez que você fizer, você já estará sabendo que a sociedade está dando as melhores condições para aquela potência se transformar em um ato, e esse ato ser algo potencialmente grandioso, ou seja, sair de uma pequena muda para uma grande árvore. Quem é, na minha trajetória, que me incentivou a buscar a excelência como professor? Ninguém. Né? Ninguém. Então, na verdade, todo mundo que se apresentou diante de mim, inclusive dizendo que me amava, tipo pais, etc.,
Essas pessoas fizeram de tudo para me direcionar para aquilo que a sociedade considera fundamental, mas ignorando completamente aquilo que me era mais fundamental, minhas virtudes e meus talentos. Por isso os gregos acreditavam que era preciso resistir à intervenção da sociedade. Então você já consegue olhar no exemplo anterior que eu dei, de você agora conscientemente dar as melhores condições e não atrapalhar quem está querendo chegar naquele caminho, né? É uma coisa importante que eu imagino que já aconteceu com todas as pessoas, e comigo, com vocês que estão assistindo isso, de pessoas quererem te tirar do caminho e falar assim, não, isso aqui não é tão bom aqui para a sociedade, vai fazer isso aqui, ou faz isso aqui que é melhor, ou deixa quieto, não faz isso aqui não. E aí você querendo fazer outra coisa e inconscientemente sabendo que o seu talento era para você ir para a esquerda, mas a sociedade sempre te jogando para o outro lado, para a direita. Ora, essa abertura nos permite apresentar uma primeira ideia de poder que aqui vale a pena mencionar. O que eu acabei de dizer? Eu vou fazer através de exemplos porque isso é relevante. Eu me lembro que, quando eu era criança, eu saí do ginásio e fui para o colegial e eu tinha que escolher entre exatas, humanas e biológicas. E o meu pai, eu então disse que queria ir para humanas. E o que eu dizia não tinha relevância nenhuma a título deliberativo. E o meu pai, então, me botou em exatas. Então, eu fiz 3 anos com uma carga enorme de matemática, física, etc. Por quê? Porque eu deveria estudar engenharia. E alguém ainda teria dito ao meu pai que dentro da engenharia eu tinha que estudar engenharia de telecomunicações. Porque isto sim é que ia dar mercado. Ora, eu não sei se você percebe, mas existe aqui uma intervenção na vida que é motivada não pelas características de quem vive, mas pelas necessidades dos outros. O que significa ter mercado? Significa um conjunto de necessidades que são as necessidades do coletivo, de todo mundo, não é? Ter mercado quer dizer, vamos precisar de profissionais em engenharia de telecomunicações. Então, eu deveria estudar engenharia de telecomunicações para atender às necessidades do mercado, para atender às necessidades dos outros. E com isso eu estaria abrindo mão do pleno desabrochar da minha potência. Eu estaria abrindo mão de uma vida bem-sucedida e exitosa em nome do aplauso das necessidades, né, dos outros. Eu não sei se você percebeu, mas você tem aqui uma sutileza fantástica, que é a seguinte, né? Existe uma iniciativa coletiva de convencimento de que as pessoas devem viver em função das necessidades dos outros, tá certo? Então, existe um convencimento de que você, obviamente, deve abrir mão das tuas especificidades em nome daquilo que mais estiverem precisando. Ora, você tem aí, então, uma situação de poder que é uma situação de grande crueldade. Por quê? Porque sequer te é dada a possibilidade de dizer, olha, se você quiser,
você pode encarar uma vida em cima dos teus talentos. Mas, se você optar por uma vida em cima das nossas necessidades, a tua vida vai ser mais fácil e nós vamos te recompensar. Não. Ainda se fosse assim, haveria uma chance para os mais corajosos, resistentes, heróicos até, de lutar pelo seu próprio talento. Não, muitas vezes essa possibilidade sequer é levantada. Você vai casar com não sei quem, você vai estudar tal coisa, você vai viver desse jeito, você vai herdar as empresas da família, você vai administrar os bens do seu pai, você vai não sei o quê. E isso é dado como uma obviedade. E se você levantar a mão e disser, mas muito embora meus pais tenham me deixado uma empresa gigantesca, não faz parte da minha natureza, não é? Administrar nada, né? Então, no fundo, o que eu queria mesmo é tocar saxofone, né? Então, com esse exemplo aqui, a gente finaliza, porque é um exemplo perfeito do que a sociedade faz com você, com as ideias de Aristóteles e dos gregos mais antigos, né? Então, a sociedade te empurrando para o mercado, que não é o que você quer fazer, muito menos o seu talento, muito menos você quer disputar algo com alguém que tem muito mais talento naquilo do que você. Você nasceu para ser um jogador de futebol e não para herdar a empresa do pai. Então, é um excelente exemplo de você entender como a sociedade e como os gregos pensam na sua visão. Você pode ser o melhor de si, na sua potência e seguindo o seu caminho, ou você pode ser mais um peão dentro do tabuleiro. Fechou? Um abraço.